Sabem qual é o principal requisito para ser um amante de teoria da conspiração? Pois é, a ignorância. É, meus amigos, e dentro dessa palavra vem a soma de duas coisas: o analfabetismo estrutural e o fanatismo. E vejam, de 2010 para cá aumentou o número de pessoas adeptas às teorias conspiratórias, certo? Errado! Essas pessoas sempre existiram aqui no Brasil, só que antes elas não tinham voz. As fontes de informação eram jornal, revista, rádio e TV. Ponto! Quem tinha mais dinheiro e influência dizia o que era verdade e dizia o que era mentira. Uma herança muito forte do Brasil República, lá do coronelismo. Mas isso mudou bastante quando o pobre brasileiro teve acesso à tal de internet. E mesmo sem poder pagar a internet, muito menos comprar um computador, os brasileiros tiveram acesso a um serviço que começou ali por 2004, chamado de Lan House. E adivinham o que é que foi fundado exatamente ali por 2004? O Orkut e o Facebook. Pronto, foi a alegria do pobre. Começamos a usar primeiro o Orkut porque era mais fácil, mas assim a cara da fuleiragem. E foi exatamente aí que Olavo de Carvalho começou a plantar a sua sementinha do mal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. E ele tinha uma comunidade, que naquela época o Orkut tinha comunidade. Tinha até negócio de deixar depoimento, eu adorava os depoimentos. Pois bem, lá na comunidade dele, ele afirmava que o Brasil era uma ditadura comunista, que as leis de Newton eram uma farsa, que o marxismo nasceu do satanismo e que a Pepsi Escola usava células de fetos abortados como adoçante. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Ora menino, esse tipo de informação nas mãos do pobre analfabeto era motivo de rodinha lá à noite na esquina. Eu já tinha feito muito isso nos anos 90. Olha, coisa melhor do mundo era passar a noite todinha conversando com os amigos na beira da calçada ou então na esquina. E o que saía de conversa cabeluda, o povo para inventar mentira criativa e mirabolante é pobre. O que horror, pobre! E eu estou dizendo isso porque eu estava lá mentindo também. Mas Deus me deu a salvação quando eu comecei a estudar para vestibular. Aleluia! Quando passei a estudar química, física, matemática, história, biologia. Se não fosse por isso, meu filho, hoje eu seria mais um com blusinha do Brasil saindo por aí gritando: não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Pois bem, mas aí o povo começou a conhecer uma ferramenta mais elite, que era usado mais pelos acadêmicos, que era um tal de Facebook. Quem usava também era aquele mitidão lá da rua, né? Que ele chegava e dizia: eu não uso Orkut, eu uso Facebook. Você é o bichão mesmo. Só que em 2014 o Orkut finaliza as suas atividades e todo mundo é obrigado a migrar para Facebook. Não me diga! Então veja, as primeiras fake news e teoria da conspiração começaram lá no Orkut. Depois elas foram intensificadas quando foi no Facebook em 2014. O YouTube foi criado em 2005, mas foi lá por 2013, 2014 que influenciadores como o Nando Moura e o Alan dos Santos passaram a espalhar fake news e teoria da conspiração. E veja, tudo isso convergindo, indo de encontro com as ideias fascistas de Olavo de Carvalho. Agora você pega tudo isso que eu falei e soma com o mercado financeiro, que já tinha ganhado bilhões em governo de PT, mas agora estava em crise. A elite que não suportava mais, pobre comprando carro, pobre indo para as universidades particulares, pobre indo pra Disney. E a extrema direita e o centrão doido pra assumir o poder. Resultado disso,
Golpe foi o impeachment. Afinal, derrubando Dilma, quem assume é o Centrão, quem assume é o Temer. Que inclusive foi condenado e preso por organização criminosa, cartel, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pense num vice! Ainda tem gente que diz que a escolha do vice não importa. Como? Então veja, o pobre começou a ter acesso à internet e às redes sociais em 2004. Acesso ao WhatsApp em 2009. Mas só em 2014 eles tiveram acesso a esses conteúdos falsos e a facilidade de compartilhar esses mesmos conteúdos. Lembrando que aí começou a comprar também smartphone e mexer em celular, os tiozão do Zap Zap. E também não podemos esquecer que a revista Veja e a Rede Globo colocaram mais gasolina nessa fogueira. E com isso tivemos o resultado do golpe de 16 e a eleição de Bolsonaro em 2018. Tudo baseado em fake news e teoria da conspiração. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha. Só que os jovens e aqueles que tinham mais conhecimento perceberam a roubada e pularam fora. Adivinha quem foi que ficou? Exatamente, o tiozão do Zap Zap. Que animal inteligente. Lembram quando eu falei no começo desse vídeo qual era o principal requisito para ser um amante de teoria da conspiração? Analfabetismo estrutural e fanatismo. A Jota, o que é analfabetismo estrutural? É aquela pessoa que sabe ler, que sabe escrever, que até terminou os estudos, terminou o fundamental, o ensino médio, até ensino superior, mas foi um péssimo estudante, tirava notas baixas, tirava notas médias, era mediano, era medíocre. Pessoas com grande dificuldade de escrever, de interpretar texto, logo odeiam ler. Eles detestam estudar e por serem inferiores academicamente, eles odeiam os acadêmicos. Eles odeiam quem tem estudo, eles odeiam tudo aquilo que eles não tiveram a capacidade de aprender, de entender. Ora, é muito mais fácil dizer que a Terra é plana do que ter que estudar para entender porque ela é redonda. É muito mais fácil negar o heliocentrismo do que ter que estudar as leis de Copérnico, de Kepler, de Galileu. É muito mais fácil negar a vacina de RNA do que ter que estudar bioquímica ou bioquímica molecular. Inclusive quero mandar um abraço para as doutoras Fádia Valentim e Vânia Secato. Bem, eu não gosto de estudar, eu não gosto de pensar. É muito mais fácil eu ter acesso a informações que são dadas, que são mastigadas, que já foram pensadas por mim. E de preferência numa linguagem bem simples, aquela de mesa de bar. Baby, então as rodas que eu sou cabarão. Lembrando que esse mesmo raciocínio serve para as pessoas que são facilmente manipuladas por falsos profetas e líderes religiosos. Então, essas pessoas não apareceram em 2018. Essas pessoas sempre existiram aqui no Brasil, só não tinha voz. Passaram a ter voz em 2014 por causa da tecnologia, por causa da internet, por causa de redes sociais. As mesmas coisas que eles tanto odeiam, ciência. Mas o pior mesmo foi essas pessoas terem acesso a cargos no governo. O pior foi essas pessoas entrarem para a política. E o desespero foi ter um presidente que representa essas pessoas. Um presidente que representa a mentira, o obscurantismo, a negação da ciência. E agora, em 2022, muitos desses negacionistas, adeptos de teoria da conspiração, mentirosos que foram responsáveis pela morte de milhares de brasileiros, querem disputar cargos políticos. Querem ser deputados, senadores, governadores. E um desses negacionistas, fascista, olavista, que é o governo de um dos estados mais importantes do Brasil, que é São Paulo. É o quê? Quem é ele? Quem? Weintraub, o ex-sinistro da educação de Bolsonaro, que em 2 meses como ministro já tinha cometido 33 erros de português no Twitter.
Pelo amor de Deus, cara. E olha que eu não vou nem comentar aqui os erros de matemática e de referência histórica. E lembra aquela característica que eu disse dos adeptos à teoria da conspiração? Pois bem, ele se formou pela USP com as piores notas, quase não se forma. O cabra escreveu impressionante com C. E ele acredita que o mundo vive o risco de ser dominado por um governo global comunista. Agora, adivinha com quem ele aprendeu tudo isso? Com o professor Olavo de Carvalho. Existe uma antiga teoria da conspiração que nasceu nos Estados Unidos no século XX, chamada de globalismo. Aí o Olavo de Carvalho, mala, cobra criada, chegou e fez uma versão dele desse globalismo. De safado. Aí ele resume todo o complexo sistema econômico das nações, a geopolítica, em 3 blocos. O bloco ocidental, que tenta dominar o mundo pela economia. O bloco eurasiano, que é a Rússia e a China tentando dominar o mundo pela sua força política e militar. E o bloco islâmico, que tenta dominar o mundo pelo radical religioso. E é por isso que Weintraub, por acreditar nessas teorias, ele odeia a China. Chegou a atacar a China várias vezes quando foi ministro. Ele chegou a cortar o orçamento das universidades públicas por acreditar que elas estavam cheias de comunistas eurasianos infiltrados. Olha, pra mim é ridículo. E é por isso que ele odeia tanto o STF. Porque o STF não deixa ele libertar o Brasil desse globalismo, desse comunismo. Ele chegou a dizer que existia plantações de maconha dentro das universidades públicas. Então, mais do que a frase solta que há plantações de maconha nas universidades federais, as plantações são reflexo de um consumo exagerado, fora de controle de drogas nas faculdades. Você disse é tudo burrice. Mas sabe o que é isso? Trauma de infância. Se perguntar aos freudianos, vão dizer que a culpa é do pinto. A culpa é da sexualidade mal resolvida? A culpa é de seus pais? Brincadeira com vocês, psicanalistas, viu? É porque eu sou da comportamental, aí eu tiro o sarro. Ah, bom. Mas veja, não é que o pai de Weintraub era progressista, era médico e que foi até perseguido durante a ditadura por defender a liberação da maconha. Porque eu gosto da lombra. Ele escreveu até um livro, Sonhos e Sombras, a realidade da maconha. É, gente, parece que Weintraub não teve influência de papai. Na verdade, parece que ele nem conheceu seu próprio pai. Não conheci meu pai! Bem, São Paulo só quer dizer que esse aí tá doidinho pra ser governador de vocês. Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1 tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. E na página do Facebook agora nós temos uma novidade. Nos vídeos tem agora a opção você dar uma estrela e você pode nos ajudar dando estrelinha. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição, seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.